Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo que vai falar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá, não é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. E você que está em casa assistindo aí, não deixe de compartilhar, deixar o seu like, deixar seus comentários aí e seguir a gente também nas nossas redes sociais, @Carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e nos maiores players de podcast disponíveis aí no mercado. E você que está interessado aí, perdeu o Guia do Canadá e está perguntando quando que vai ter a nova turma, fique ligado aí que a gente vai ter uma nova turma em breve. Estamos preparando aqui tudo para vocês com o maior carinho aí. É isso aí, pessoal. Temos aqui hoje, né, nosso convidado, assim, acho que ele é o que mais veio aqui no podcast, né, Maurício? Assim, é uma honra pra Figurinha gente. Carimbada. Figurinha carimbada aqui, ter cadeira cativa, e isso pra gente é muito bom, né? Como a gente fala de carreira, mas que nem a gente mencionou no Guia do Canadá, carreira tá sempre atrelada com o plano migratório. Então não tem como a gente falar apenas de carreira sem falar na parte de imigração, e nada melhor do que ter um super especialista que nem o Terry aqui com a gente, né, pra corrigir, né, principalmente, a gente fala umas besteiras aqui, e atualizar a gente sobre as informações. E a imigração tem feito bastante coisa legal que ele vai comentar aqui. Então, bem-vindo novamente ao Carreiras do Canadá, Terry. Obrigado, eu já sinto em casa. Corrige nada, você que está quase um consultor aí, vocês estão aprendendo já, sabe mais do que eu, dependendo do programa. Prazer estar aqui de novo, vamos bater um papo, vamos estar falando, tem muita novidade, muita coisa movimentando. Né? Recentemente o parlamento entrou em recessão e o ministro está mostrando serviço, está viajando, fazendo palestra, lançando novidade uma atrás da outra. Às vezes fala uma coisa e sai diferente no papel, mas pelo menos ele está trabalhando, fazendo um anúncio. E nós vamos estar falando de algumas novidades boas que têm acontecido aí. Deram uma esquentada no Express Entry, tem programa novo, tem mudanças de programa para o Work Permit. Vamos estar falando algumas novidades aí hoje e, obviamente, explicando alguns caminhos novos que as pessoas podem utilizar. Show de bola, né? Muito bom pra todo mundo, né? Então vamos Sim. lá, Terry. O que você tem aí, que é o número 1 aí? Eu tenho muita lista? coisa. Eu Vamos tenho que vamos. a atualização da tabela de Express Entry que foi atualizada agora em abril. Só lembrando isso, as pessoas às vezes estão esquecendo, os perfis acabam caindo porque esqueceram de atualizar a tabela, o valor financeiro comprovado. Então, uma coisa que mudou em abril que tem que lembrar de atualizar o seu perfil, se você tem um perfil no Express Entry. O que seria esse atualizado? É o valor mínimo que você tem que ter se você não tiver uma job offer ou qualificar pelo Canadian Experience Class. Então, se você está entrando como Federal Skilled Worker, você tem que comprovar recursos financeiros nos últimos 6 meses antes da sua aplicação. E esse valor atualizou em abril, mas tem pessoas que estão perdendo o perfil, estão caindo, não estão vendo que o perfil caiu. Eu tive um consulta esses dias e falou, Terry, meu perfil caiu por quê? Porque não atualizou o financeiro deles. Então tem uma tabelinha de quanto você tem que ter por pessoa. Uma pessoa é 13.800, 2 pessoas 17.200, 3 pessoas na família 21.100 e 4 pessoas 25.600. Então tem que ter certeza que o seu perfil está atualizado, porque senão ele vai cair. Eles não avisam o motivo, né? Só que caiu, né? Não avisam o motivo, né? Eles não chegou essa tecnologia a eles ainda, né? Então, obviamente... Eu sei porque isso aconteceu uma vez quando eu tava mexendo no negócio de horas de trabalho, na época que eu fiz meu perfil, aí meu perfil sumiu, desespero. Meu Deus, cara, eu não qualifico mais. Foi eu que tinha que colocar no... E aí, às vezes, a pessoa chega pra gente com uma bomba, a gente tem que descobrir, fazer o processo de eliminação pra ver por que aconteceu que o perfil caiu do ar. E vamos eliminando, vamos fazendo cálculo. E eu já cheguei a fazer cálculo dos selection factors do Federal Skilled Worker, porque de 0 a 100 pontos, na mão pra ver se realmente era isso. Mas eu tô falando, devia ter um flag, pelo menos, em vez de cair o perfil e falar, ó, tem uma coisa errada aqui, ele, ó, é isso ou arruma? Não, Não vamos falar da tecnologia de migração, deixa pra lá, vambora. Aí vai ser uma noite toda sobre isso. Província de Alberta anunciou volta do programa, um programa voltado para a área de saúde. Então, em abril, a Alberta mudou, colocou o programa deles, obviamente... o que agora chama Alberta Advantage Immigration Program, não é mais, né, o programa de Alberta, tem um nome novo, AAIP, e aí mudança na área de saúde. Então, obviamente, se você... O programa de Alberta de Express Entry, que você tem que ter um perfil no Express Entry, pelo menos 300 pontos para ser convidado, vai agora usar 30% da cota para a área de saúde. Então, obviamente, se você está no Express Entry, marcou Alberta como opção, você pode receber um convite ali de Alberta, desde que você tenha uma job offer na área de saúde, né, e esteja licenciado para exercer aquela função em Alberta.
Final da conta, você acha que é uma grande novidade? Não, porque professor provavelmente tem uma licença nem aberta para fazer uma função, ela provavelmente já pegou pior, ou já pode aplicar para outros programas, tanto do federal ou com programa. Mas é uma novidade, tentativa de Alberta, e leva curioso para eles aí, que eles mudaram o programa. A gente sabe como é difícil, né? A gente começou com 2 enfermeiras e um médico. Alberta, você já está com experiência aqui, você pode ser convidado pela novidade do paciente. Né? Não, e outra, para ser médico... Tem um LMAE, alguma coisa assim? Não, e para ser médico você precisa do PA. Dependendo, né? O enfermeiro. Mas aí tem médicos, enfermeiros, profissionais de enfermagem, auxiliares de enfermagem, licenciados, assistente médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, clínicos são elegíveis. Então, assim, profissões, mas eu não vejo muita diferença, porque para você estar no Express Entry, você tem que ter, obviamente, criado o perfil, tem que ter uma job offer. Se você tem uma job offer, como que é essa job offer? Pode ser um LMAE. Você pode aplicar, talvez, pelo Opportunity de Alberta, ou até conseguir os 50 pontos para convidar para o Express Entry. Então, uma boa tentativa. Não sei se vai surgir muito efeito, mas Alberta ganhou aí o prêmio Joia por iniciativa. O psicólogo, é engraçado que o psicólogo tem que ter PhD também, por exemplo. E precisamos de psicólogo. Né? Com certeza. Muitos, né? Vamos lá. Reunificação familiar. No dia 26 de maio, agora, uma notícia boa. Sempre a gente teve essa incógnita que as pessoas, por exemplo, eu mesmo não tive isso, mas eu já vi várias pessoas namorar, porque o Canadá não tem aquele K-Visa, né, de noivo, igual os Estados Unidos tem K-1, que eu acho que me chama, né? Acho que foi por causa desse visto que tem aquele programa, né? 90 Days. Minha mulher amava ver isso, inclusive. E aí, não tem um visto de noivo. Então, você que queria casar, queria fazer um sponsorship, já tinha uma dificuldade. E não só para quem namorava ou era noivo, mas para quem já tinha casado e, às vezes, submetido à aplicação de PR. E o consulado negava, em cima da questão que a pessoa tinha clara intenção de residir no Canadá. Então eles negavam os vistos de visitante, falando, eu vou negar porque você tem intenção de morar no Canadá. Mas é óbvio, a pessoa casou com um canadense ou residente permanente. Então o que o governo fez? Isso aí foi uma novidade boa. O governo agora mudou e vai dar autorização agora que os consulados não podem negar mais, ok? Não pode negar mais o visto para quem aplicou para o sponsorship debaixo do argumento que a pessoa não vai voltar para o país de origem. Porque a pessoa pode ter dupla intenção, porque ela vai vir para casar de qualquer forma. E uma vez chegando dentro do Canadá, eles vão poder pedir work permit. Tanto o cônjuge como os filhos, dependentes. Então, assim, eles estão tentando colocar o prazo de processamento de 30 dias, ok? E, obviamente, com essas mudanças, eles vão conseguir... Eles querem aprovar e conseguir reduzir o backlog e estão aprovando a partir de agora 93% dos pedidos. Então, assim, mudaram, que se você casou, entrou com o sponsorship, você já pode vir para o Canadá, obviamente, para esperar o sponsorship dentro do Canadá. É uma boa mudança, mas sabemos que o sponsorship está sendo super rápido. Então, não sei até que ponto vai fazer grande diferença. Nós temos sponsorship sendo aprovado com 3 meses. Caramba, então, muito rápido. Muito rápido. Eu tive um com 2 meses e 7 dias, o cara tinha ordem de saída, estava ilegal 11 anos, ele era chileno, com 2 meses e 7 dias saiu o processo. Então, não sei até que ponto, mas é uma novidade boa também para pessoas que, obviamente, tinham um histórico mais complicado, obviamente, já teve um processo negado antes, né? Isso é novo, esse prazo, Terry? Estava assim, por exemplo, no passado, ou recente? Não, já está um tempo rápido? Assim rápido, porque agora é online, né? Os processos já estão um pouco rápido. E que é muito bom, porque a base, um dos objetivos da Constituição, da lei de imigração, é a unificação familiar. Então, poxa, você não tem justifica demorar 2 anos para você legalizar uma pessoa que quer começar a família. Até porque nós precisamos de crianças, né? Nova permissão de trabalho, ok. O governo liberou a extensão de work permit aberto para 18 meses quem está no Canadá. Gente, isso aqui foi uma coisa muito estranha. Porque se você está aqui com um study permit, ou um PGWP, né, um study permit, e o seu cônjuge tem um work permit, ele ganhou 18 meses do nada, só porque ele tem open work permit. Então é uma coisa muito, sim, sem pé nem cabeça que a imigração lançou. Mas isso não vai favorecer muito as pessoas que fizeram college de 1 ano, então. Vai favorecer muito, exatamente. Porque eles vão ganhar 18 meses. Só que o governo quis falar que era PGWP de novo dessa forma. Ele quis literalmente, que eu já tinha lançado isso, ele quis favorecer quem estava acompanhando, quem estava talvez como Working Holiday Visa, alguma coisa assim. Então, 18 meses a mais. Nossa.
super, né? A notícia muito boa. 18 meses a mais aí. Vamos lá. O que eu acho que vai ser um dos pontos mais importantes hoje é o programa o Francophone. Tá? E uma coisa que eu acho que ficou muito interessante, né? A gente sempre fala da questão do Express Entry, dá pontos a mais, CLB 7 no francês, com inglês 4 ou 5, você ganha 25 com 4, 50 pontos com CLB 5 de inglês e CLB 7 francês. Mas tem a questão, obviamente, de que existia esse programa aqui, que é o Francophone, para quem, obviamente, fala francês, e é um programa para quem fala francês e não quer trabalhar ou morar em Quebec. Claro que Quebec é um outro planeta. Então, no final do dia, o que acontece? O governo tinha esse programa que dava você direito de pedir um work permit, uma job offer sem LMIA, repito, sem LMIA, para você vir trabalhar com uma empresa que te dá uma oferta de trabalho. E ele flexibilizou porque o nível de francês era 7. Então você precisava falar bem. Agora é 5. Então a pessoa que tem um nível de francês, claro que tem que fazer a prova do TEF Canadá ou TCF Canadá, tendo um nível 5 NCLC de francês, você pode conseguir uma job offer em qualquer NOC, tier, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vir para o Canadá com work permit. Fechar aquela empresa. E obviamente você vai vir, fechar um ano de experiência canadense, vai precisar fazer college, para poder aplicar pelo Canadian Experience Class. A família vai poder vir também. Então, é muito bom essa mudança. Saíram de 7 para 5. E é uma oportunidade muito boa. Praticamente, se você fala francês e qualifica, você está economizando quanto de college? $20 mil? Mais um ano de... 20 não, 30, né? Depende do college de 2 anos. 2 anos, $30 mil. $30 mil, mais o tempo de ficar no college, mais o tempo de período WP. Então, é sensacional esse programa. É muito bom e no final do dia é uma coisa que eu estava falando com a minha equipe, é um caminho que os brasileiros não têm usado. É verdade. Tá? Então, assim, CLB 5, francês, né? Conseguiu uma job offer, qualquer função, você vem, work permit, família vem junto, cria um caminho. Depois de um ano, você pode usar aquela job offer como job offer. Você ganha 50 pontos no Express Entry, porque vai ser o work permit fechado. A empresa vai ter que pagar o compliance fixo, nos $230, que é simples de pagar. E that's it. Tranquilo. Maravilha. É uma coisa que tem que ser explorada. A gente não dá valor a esse programa. E é para quem fala francês. Repare que tem uma tendência muito grande do governo pedindo, obviamente, ali a questão do francês, o Express Entry vai favorecer francês, o Ontário tem convidado muito francês, e o governo flexibilizando. Isso, né, Terry? Embora assim, não é uma coisa de Quebec, né? É uma coisa para as outras províncias. Então a gente quer pessoas que falam francês, né? Não sei muito aonde eles vão morar, se vão morar, mas assim, obviamente, francês. E, aliás, o trabalho que eles vão estar fazendo não precisa usar a língua. Então, só falar francês, vem trabalhar na construção, trabalhar onde você quiser. Com work permit, a empresa tem que dar job offer. Entendi. O francês não tem que estar relacionado com a job offer. Interessantíssimo isso. Mas tem que ter o job offer, né? Não, mas job offer, qualquer empresa pode dar um compliance fee. Você sabe francês, mas está numa empresa que você não usa ele. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que favorece muito. Eu acho que é uma coisa que está sendo muito pouco explorada, e eu acho que é um ponto que a gente tem que falar mais e divulgar mais. Claro, uma coisa, né? Que nem a gente estava conversando aqui, né, Terry? As pessoas falam, mas francês é uma língua difícil. Pro CLB5, se você se dedicar, assim, em um ano você consegue atingir ele, né? É totalmente possível. É igual aqui, a pessoa trabalha em construção, eu não consigo. O CLB5 é fácil de conseguir, gente. Então é uma coisa que, obviamente, é uma grande novidade aí. Além disso, tem uma outra novidade que eu vou falar daqui a pouco, mas que eu acho que quase ninguém está sabendo, porque está pouco divulgado. E eu lembrei agora, eu até abri aqui. Tem a questão também das novidades. O ministro da Imigração, como ele está andando aí dando entrevista, né? Ele fez no dia 27 de junho um evento no Collision, um evento de tecnologia aqui. E ele anunciou algumas novidades muito boas, né? Entre elas, a novidade que a gente já sabia, mas ele reforçou, sobre as mudanças dentro do Express Entry. Então, no Express Entry agora você vai poder ser convidado estrategicamente por categoria de área de demanda. Então, tem uma lista de NOCs que é área de demanda. Isso muda muito o sistema, né? Então, por exemplo, começou no dia 28 de junho, teve sorteios na área de saúde com 500 convites, a pontuação foi 476. No dia 4 de julho teve um draw normal, pontuação de 511, porque aí
arrebentou quem não tem numa área de demanda. Que me preocupa, porque se a tendência for essa, vai ficar muito alta a pontuação. O 511 é muito alto. E não só isso, né? Nós estávamos celebrando o quê? O governo vai fazer esses convites, então vai continuar convidando 3.500 pessoas normal, sem área de target, e vai começar a fazer convites 500 aqui, 500 ali. Não, eles estão fazendo o contrário, eles estão dividindo a cota, parece, de convites, e estão dividindo nas áreas de demanda. Então, isso pode dificultar para quem não está dentro da lista de NOx. Isso é a nossa maior preocupação. É verdade. Nossa, é verdade. Então, LMIA, francês, melhorar o inglês. Tem outros caminhos ali. O caminho que foi tradicionalmente feito por brasileiros nos últimos 4, 5 anos, né? Agora talvez seja a hora de revisar. Província, né? Então, obviamente, tem esse ponto aí que eu acho que é interessante. E as pessoas têm que começar a mexer agora nas estratégias, né? E uma delas acho que é o inglês, francês e job offer. Tem que começar a pensar nisso. Se isso for a tendência. Se não for a tendência, tudo bem. Mas a primeira semana teve 1.000 convites na áreas específicas e 700 convites só na área normal. No dia 5 de julho, foram convidadas 500 pessoas na área de STEM, que é Science Technology, né? 500 convites, 486. Quer dizer, era convite que estava antes normal, antes dessa mudança. Então não mudou nada. No dia 6 de julho de 2023, houve 1.500 convites na área de saúde. De novo, então aumentou. 463, então caiu um pouco. Mas aí, de novo, nós temos que começar a ver a tendência nas próximas semanas, se os convites gerais, de novo, vão continuar subindo. E o que faz subir? É o número de convites. Então, vamos ver se o governo vai continuar quebrando essa cota que a gente achava. Não, eles vão aumentar a cota, eles estão quebrando a cota. E isso é preocupante. Né? Mas eu vejo isso, Terry, como bem Canadá mesmo, né? O Canadá gosta da coisa específica. Especialistas, né? É, especialista. Isso é o Canadá, ele tá só reforçando o que é o mercado de trabalho. E é meio preocupante, né? Porque tem muitos profissionais, talvez mais velhos, ou que não têm um nível de inglês muito alto, que são profissionais, especialistas na área, e a idade também é um fator, e estão perdendo oportunidades por causa desse programa. Então, assim, ou eles voltam a fazer o que era antes e tentam fazer uma mesclagem, ou vai ficar muito ruim o X%. E é a maior preocupação que a gente tinha, entendeu? Porque antigamente, quando abriu-se antes de abrir o X%, era por lista de NOx. Depois o governo criou o X% com todas as áreas de NOx, 0A ou B. Então parece que a gente está tentando meio que voltar ao que era antes. Então as pessoas têm que montar a estratégia de inglês, job offer, francês, para tentar aí, obviamente, ampliar aí, ou ir para uma área dessas, né? Por quê? Vamos lá. Vamos falar sobre isso. O que é mais interessante é que existe a lista de áreas, né? Tanto na área de saúde, na área de ciências, né? E na área de, obviamente, saúde, ciências, construção nova, trades, e a área de transportation e a área de agricultura. Então, o que acontece? O que facilitou? Geralmente, quando você vai aplicar pelo Canadian Experience Class, você tem que ter 1 ano de experiência naquela função. Para você, né, qualificar. Federal Skilled Worker, você pode ter pelo menos 1 ano numa função contínua, e depois pode ter várias funções juntadas. Esses convites estratégicos vão pedir só 6 meses de experiência nos últimos 3 anos. O que nós vamos ver é um shift de as pessoas para essas áreas. Então, é meio que uma estratégia do governo de falar, tá vendo a minha listinha aqui? É isso que eu estou procurando. Então, se você, com 3 anos de PGWP, 1 ano de Open Work Permit, ir para uma área dessa e conseguir algum trabalho, seja construção, seja transportation, ou o que for, você pode ser convidado. Então, isso também vai forçar as pessoas a repensar o plano de carreira. Eu acho que pode ser uma estratégia pontual, né, do governo, que ele precisa desses trabalhadores agora, não sei, talvez eles ficam 6 meses fazendo de 7, talvez volte pro tradicional, né, até ele suprir as Não, eu acho que eles não vão voltar, eu acho que eles vão ir mudando a lista de cada ano. Entendi. Okay? É isso que eles vão fazer. Então, cada ano vai ter uma lista nova de qual vai ser a necessidade deles. Que faz sentido também, né, muito sentido. Que faz sentido. Pode falar. Não, você fala só concordando só. Então faz sentido. Então é uma coisa que obviamente,
Seria aí uma coisa que eu acho que tem que analisar isso aqui. Você vê a área de TI bombando, área de saúde, área de construção, área de transporte, área de agricultura. Então, assim, gente, 6 meses é pouca coisa, não é muita coisa. Eu acho que tem que começar, obviamente, começar a pensar em ser como alternativa para quem... Tem que dançar conforme a música. Se a música tá pedindo isso aí, você vai atrás do que tá pedindo. Aí o ministro também falou sobre o Startup Visa, que é uma outra coisa que está sendo uma grande novidade. Startup Visa já é um programa velho, era piloto, virou um programa fixo. Né, e ele saiu super rápido do PR, e agora com o Covid ele demorou, atrasou muito, chegando a ser mais de 2 anos quase uma aplicação. E o ministro falou que eles vão aumentar o processamento para conseguir mais pessoas aprovadas com mais rapidez. E uma coisa novidade é que o Startup Visa dava você direito a 1 ano de work permit fechado com a empresa, caso você era considerado essencial. E agora vão ser 3 anos de open work permit. Então é meio que eles estão dando a band-aid, porque vai demorar mesmo. 3 anos, mas Open Work Permit. Então você vai poder ter um plano de negócio, passar por um processo de incubação ou Venture Capital Angel Investor, e obviamente você vai ter 3 anos no Canadá com Open Work Permit, trabalhar no seu projeto e em qualquer outro lugar. E é um programa muito bom. Você sabe que uma empresa pode ter até 5 sócios no Startup Visa, então o processo de incubação pode ser dividido em 5, e você precisa de nível de inglês 5 para poder aplicar, mas você tem que ter comprovação financeira também. É isso que eu tava vendo. Quando que não é muito. Uma família de 3, 4 pessoas, eu falaria que é 20 e poucos mil. Para Work Permit é uns 40 mil. Não é tanto dinheiro assim, como a gente imaginava que era 100 mil, ou os programas de província. Entendeu? Esse é diferente daquele visto de investidor, né? Não é aquele. Não, é visto de investidor nem de empreendedor, porque aquele ali, pelo amor de Deus. Aquele lá. Não dá, né? Tem províncias que pedem 600 mil de network cash disponível, né? 800 mil de network investindo 300 mil, 200 mil. É muito dinheiro. Não, o incubador você pode fazer um processo de incubação de $50 mil, dividir entre os sócios e fazer o programa. Claro que você tem que ter um background, mostrar que tem uma lógica por trás, um componente tecnológico no projeto da empresa, mas é uma boa questão e o governo vai aumentar aí. Então você vê que o governo está querendo trazer empresas novas, projetos novos, tecnologias novas para o Canadá. Ele falou também sobre a questão do Global Skills Strategy, que obviamente é o processamento de work permits em 2 semanas. Já existe isso, essa regra, só que a imigração não estava conseguindo manter esse processamento de 2 semanas. Para NOx 01, né, tinha um direito ali ter um processamento mais rápido. E para o Global Talent Stream também, que era 2 semanas, que não estão conseguindo. Então ele falou que vai voltar a ser 2 semanas em breve. Legal. Então é uma novidade, uma coisa boa. O outro ponto, é tanto papel, tanta coisa para falar. Isso é bom. Muito. O outro ponto que ele falou também é que o Canadá vai criar um novo programa, Innovation Stream, que vai ser voltado para tech companies com oferta de emprego ou não, né, que vão dar Employer Specific Work Permit de validade de 5 anos, que é muito, para trabalhadores destinados a trabalhar em empresas identificadas pelo governo. Então o governo vai falar, essas empresas aqui são identificadas, são empresas que obviamente são na área de tecnologia. Se você pegar uma job offer com eles, você vai poder pegar 5 anos para poder trabalhar nessas empresas. Fantástico também, você vê... Sem precisar de ter o LMIA, né? Exatamente, sem precisar de ter LMIA, entendeu? Então, é uma boa novidade. Nossa, maravilhoso. Né? Tem a questão de Digital Nomad Strategy, que vai permitir que as empresas que tenham funcionários estrangeiros possam trabalhar no Canadá por 6 meses. Então, tipo assim, 6 meses. Provavelmente não vai pedir LMIA, porque 6 meses é pouco tempo. Para depois, se você, né, a empresa gostar de você, ela fazer um processo de job offer para você. Então, outra novidade boa na área de tecnologia. Tecnologia e saúde. Você está vendo isso, né? É verdade. E aí, outro ponto também, você estava falando sobre isso, é H1B dos Estados Unidos. Presta atenção. O governo vai estar permitindo 10 mil estrangeiros que têm o visto H1B nos Estados Unidos para poder vir para o Canadá com a permissão de 3 anos para trabalhar aqui e, obviamente, né, solicitar um visto de temporário e, claramente, criar um caminho de legalização depois. Então, o Canadá está meio que tentando puxar, roubar ali o talento dos Estados pegando Unidos. O negócio pronto, você que sabe muito bem sobre H1B, fala pra gente um pouco aí que você já... de novo, assim, eu vou fazer o mesmo disclaimer que eu faço pro Canadá, eu vou fazer pros Estados Unidos também. Não sou especialista em imigração americana, muito menos entendo, mas eu sei um pouquinho porque eu morei nos Estados Unidos, eu fiz meu mestrado lá, meu MBA lá.
E acontece o seguinte, quando você faz um estudo nos Estados Unidos, você tem direito a um visto chamado OPT, que no meu caso era de 1 ano, não sei se tem diferença, se tem 2, eu acho que ele dita que não, que independente do que você faça é 1 ano, talvez tenha mais. Aí, depois, a empresa, se ela, depois do OPT, o único jeito de você ficar lá é através... Tem outro jeito, mas o mais comum é o H-1B, que você vai para uma loteria. A empresa tem que gastar uma grana. Na minha época, era de 8 mil a 12 mil dólares. Pode ter que ter mudado, que nem eu falei, não sou especialista nisso. E você só vai para uma loteria que você tem 33% de chance só de você conseguir. Além de ter tem empresas, né, que tem, enfim, negociações aí com o governo, enfim. O que acontece é o seguinte, já é uma seleção difícil, que conta com sorte, que conta com um monte de coisa, que são profissionais que estudaram nos Estados Unidos, é que o Terry tá falando. Ou seja, passou nesse filtro, ficou lá do H-1B pro Green Card, é um caminho complicado também. Não é que nem aqui, que é muito mais fácil você partir do Work Permit, né, para um PR. Lá nos Estados Unidos é mais complicado. Então as pessoas às vezes não conseguem. E o Canadá tá falando, beleza, os Estados Unidos não quer você? Eu quero. Você já tá aí todo filtrado, já passou por um crivo alto e agora, beleza, os Estados Unidos não quer você, vem aqui um profissional super qualificado, né? Sim, eu acho que é uma grande oportunidade. De novo, talento, né? E assim, essas novidades que vão surgir, como o Startup Visa, que vai mudar, esse Innovation Stream, sempre tentando gerar emprego, né? Gerar emprego no Canadá. Então é uma coisa que, obviamente, o ministro está anunciando. Eu acredito que vai ter mais anúncios aí, mas é uma grande novidade. A outra coisa que saiu, tem mais duas importantes, foi que os trabalhadores estrangeiros que estão com Open Work Permit aqui podem estudar agora mais do que 6 meses. Como todo mundo sabe, qualquer pessoa pode estudar até 6 meses no Canadá, um curso de curta duração. Seja visitante, primeiros 6 meses, seja um trabalhador. Então agora você vai poder estudar quanto tempo você quiser. Eu nunca entendi essa regra, Terry. Por que não pude? Não foi o menor sentido. Era mais para controlar, eu acho, que realmente era estudante ou não, né? Então, obviamente, você pode estudar e, obviamente, você pode trabalhar. E isso vai ajudar com que as pessoas consigam ter capacitação rápida nos cursos aqui, obviamente não vou precisar parar o trabalho às vezes para poder estudar, entendeu? Então é uma grande novidade aí que serve. Se você e obviamente a pessoa não precisa ficar preocupada, eu tenho que pedir um study permit para poder fazer um curso de 8 meses ali no college, alguma coisa assim. Isso facilita muito. A grande outra novidade que não está aqui, inclusive eu vou falar com o povo do marketing, puxar a orelha deles, mas é uma coisa que eu acho que ninguém passou batido nas últimas semanas e ninguém tem falado disso. Que o governo anunciou uma medida bem na calada da noite, bem caladinha, meio assim, né? Muita gente não viu, que é a facilitação dos vistos de visitantes. O governo vai começar a aprovar em massa, de uma vez só, muitos vistos de visitantes para as pessoas que aplicaram para visitar o Canadá antes do dia 16 de janeiro de 2023. Então, sim, eles não vão poder negar mais o seu visto pelo fato de eles acharem que você não vai voltar para o país de origem se você vir para o Canadá. Então, meio que eles vão aprovar em massa vistos de visitante para as pessoas de uma vez. E quase ninguém está falando nisso, né? E assim, tem algumas regras para a pessoa poder qualificar. Uma primeira é que ela tem que ter aplicado antes do dia 16 de janeiro de 2023. Ela tem que ter pelo menos 18 anos, de 16 de janeiro de 2023. Nos 4 anos atrás, ela não poderia ter tido um visto negado. Ok? Ela não mandou nenhuma aplicação debaixo da questão do acordo do Canadá e Ucrânia, né, que teve ali, obviamente, questão de emergência, e ela, obviamente, não aplicou um visto debaixo de supervisa para mãe e pai. E aí, obviamente, ela vai poder conseguir ali o visto dela de visitante, né? Se ela está tentando entrar no Canadá a primeira vez, e obviamente, ela poderia praticamente aplicar, né? O que é importante nisso aqui é que tira 2 pontos que mais nega visto de visitante. Financeiro, então eles não podem usar o financeiro, e nem a razão de você voltar para o Brasil, para o país de origem, se você vir para o Canadá. Então, quer dizer, eles vão aprovar no clique. Esse critério sempre também é obscuro, né? Assim, um critério... Que você não... Eu já vi, Terry, você deve ter 1 milhão de exemplos de pessoas que são funcionárias públicas. E o cara nega porque não tem vínculo suficiente com o Brasil. Como assim? Mais que funcionário público vai... que é praticamente aposentado, né? Como assim? Então, assim, é uma novidade que tem poucos pessoas não estão reparando. Vão começar a aprovar agora. Então, assim, ficou muito fácil. Se você não tem histórico, se você não tem nenhum problema, obviamente, com o Canadá no passado, eles não vão poder usar o financeiro, nem usar o vínculo com o Brasil, para voltar para o Brasil, como base para te negar.
Claro que quem já aplicou tem esse benefício, né? Quem vai aplicar agora não tem. Então eu acredito que eles vão começar a aprovar muita gente de uma vez só, claro, para poder gerar o turismo, gerar dinheiro, né? E trazer, obviamente, para as pessoas gastar o dinheiro aqui no Canadá. É uma novidade, poucas pessoas têm falado, e eu acho que é uma novidade boa. Eles já estavam falando que ia fazer isso, mas ninguém estava acreditando, né? Então, eles falam que tinha aproximadamente 500 mil de vistos de visitante que eles tinham que analisar, e eles não estavam dando conta de analisar por causa do backlog. Então, falaram, vamos abrir portão para quem tem essas regras. Interessante. É um risco também, mas acho que eles estão dispostos a correr, né? Com certeza. Sempre é um risco, né? Querendo ou não. E o Canadá, eu acho que o ponto legal também que a gente tinha que falar é que o Canadá bateu o recorde de 40 milhões de habitantes, né? É uma coisa que a gente achava que nunca ia chegar a 40 milhões, então bateu esse recorde algumas semanas atrás. E, obviamente, é algo super legal, porque precisamos de pessoas, nós temos a população envelhecendo, né? Então, a imigração faz parte do plano econômico, então precisa disso, e é uma coisa que o governo tem focado muito. O próximo passo é tentar descentralizar, né? Porque ainda a concentração ainda está muito perto dos Estados Unidos, né? A parte litoral. Tentar, tudo bem que é mais frio lá, mas acho que tentar descentralizar... né? Eles tentaram, criando os programas rural, criando os programas regional, as províncias, Ontário tem um programa e tudo, mas não adianta, porque a partir do momento que você dá à pessoa o PR, ela tem o direito de mobility. E as pessoas querem estar nos centros, onde tem um trabalho, onde tem um dinheiro, né? O custo de vida pode ser um pouco mais alto, mas tem mais emprego. É verdade. Então, mas isso que eu estou te falando, é uma estratégia não das pessoas, de centralizar as empresas, né? Porque as pessoas vão trabalhar nas empresas. É um projeto, na verdade, que envolve várias questões. Tem a parte urbanística, a parte logística, tem a parte de faz sentido para a pessoa também lá, tem que ter incentivo tributário. Sim, é uma conversa, assim, que é assim, longe. O que a Alberta fez um tempo, né? Baixou imposto para trazer as empresas, aquela coisa toda, né? E aí tem aquele boom de Alberta, depois desce de novo, e a gente está acostumado com isso já. Então, tem isso, algumas províncias fazem isso, mas no final a pessoa ela vai para onde ela quer e tem que ter um incentivo. E eu acho que o maior incentivo que o governo tem prometido é casas, né? Casas mais baratas, baixar o preço das casas aqui. Sim, com certeza. Pelo menos ter casas, tem falta de casas, né? Tem falta de unidades. Então é uma coisa que o governo tem falado. Mas o governo está declarando que quer pessoas para trabalhar aqui, quer pessoas que são empreendedoras para gerar emprego, quer pessoas na área de TI, área de saúde. Eu acho que depois do Covid não vai acabar nunca, né? Eu acho que virou isso. Precisa, né? A população está crescendo e não tem gente para... área de transporte, área de construção. E até é engraçado, porque com essa mudança agora do governo federal fazer esse tipo de convites, a gente fica atento ao que as províncias vão fazer. Porque ninguém vai querer aplicar pela província com esse tipo de convite. Então as províncias vão ter que ficar mais interessantes. Né? É a grande questão. Por que eu vou aplicar para um programa de província se eu posso ser convidado como transportation, como carpinteiro para o governo federal direto, não ter que ficar preso à província ou ter que aplicar pela província? Então as províncias vão ter que meio que adaptar essa nova realidade. Né? Você vê a Alberta tentando, obviamente, essa questão da área de saúde, que hoje, olhando, não faz muito efeito, mas você vê que elas vão ter que ir flexibilizando mais ainda para poder segurar talentos, porque a briga das províncias é segurar talento. Elas querem talento para ela, então... Me impressiona um ponto também, acho que é interessante a gente conversar, a parte de transporte, né? Principalmente com essas coisas de inteligência artificial, de automação de carros. Uma das primeiras profissões que tendem, né, a sumir é a parte de transporte, justamente por causa da automação. E é interessante que o governo está justamente chamando essa galera, né? Eles estão falando que advogado vai sumir tanta coisa. Sim, é um processo. GPT, não é agora, é ao longo mas transporte é um dos primeiros, motorista de ônibus. E você vê os NOCs, até engraçado, Transport Truck Drivers, né? Que esse NOC antigamente era o NOC SLB-C, NOC C. Era um NOC C. E agora é Tier 3. Então você vê que existe uma grande demanda, né? Sim, com certeza. Então, assim, agora vai ser muito interessante a gente ver qual que vai ser o corte de convite quando eles fizerem o Transportation Occupations. Porque você vê hoje, a tendência de pontuação de 487 para a área de STEM, 463 para a de saúde. Eu quero ver como vai ser o sorteio na área de transporte, na área de trades. Porque pessoas na área de trades e transporte não vão ter um CLB 10. Entendeu? Não. Então, como que vai ser isso? Será que vão conseguir, se eles continuarem com essa tendência, cair a pontuação, não porque eles vão fazer mais convites, porque eles vão estar limpando muita gente da piscina, né? Ou não?
é uma coisa que é um grande incógnita, porque eles estão fazendo poucos convites. Mas se eles continuarem fazendo algo, que é uma coisa que a gente tem que falar, e Fraser, se estiver prestando atenção, listen to me, please. Consistência. Ah, sim. Se a imigração ficar fazendo consistentemente, direitinho, toda semana, draws, cada 2 semanas, draw de 1.000, 500 e tudo, vai cair a pontuação. Mas o que acontece às vezes é que eles fazem draw, some, sai de férias o estagiário. Mas você não acha que isso é de propósito, Terry? Porque quanto mais ele segura a pontuação, mais ele pega a galera que tá, teoricamente, mais ponto, mais qualificação, né? Não, eu acho que não é por causa disso. Eu acho que é por conta mesmo. Eles precisam de gente. Não, concordo. Isso é indiscutível, eu acho que é mais a questão de quantos eles conseguem processar. Né? E assim, a gente tem visto que eles estão usando inteligência artificial para muita coisa, né? E tudo, mas quanto eles conseguem processar? Então, no final do dia, eu acho que vai mais com isso. Mas se tiver consistência, a pontuação vai cair. O negócio é consistência, entendeu? E eu falo com as pessoas, gente, Express Entry, Job Offer, inglês, francês, tem que chegar na empresa, tem que conversar, tem que explorar os caminhos, entendeu? E partir para a província. E eu estou esperando as províncias reagirem, né? Porque agora vai ter que reagir. Para que eu vou aplicar para um programa de BC? Para que eu vou aplicar para um programa de Ontário? Para Alberta na área de saúde, se o governo federal está convidando? Verdade. Aí fica chato, né? Fica sem... Aí praticamente eles vão ficar com as cotas deles lá paradas. Vão ter que diminuir mais ainda os critérios dos programas deles. Então quem tem que ganhar é o cliente, o aplicante. Não, isso só fortalece, assim, eu vejo, como tem muitas estratégias e tá mudando muito, né, assim, acho que tem muitas vantagens, as pessoas precisam entender esses caminhos e ver aquilo que realmente é melhor, dependendo do perfil de cada um, né, mas é que nem você falou, melhorou, mas, assim, acho que tem que ser bem estratégico no que você vai fazer, tem que saber, olha, tem isso, tem aquilo, o que eu posso fazer. E tem que pensar um pouco fora da caixinha, no sentido que tem que ter várias opções. Eu ainda tenho pessoas me perguntando, e olha, nós estamos, né? A gente sempre fala que você pode fazer 2 perfis, um para cada um. As pessoas ainda perguntam isso, sabe? Então você tem que né, abrir mais um cada um, fazer prova de inglês. Eu pergunto muito, eu tenho o CLB 8 hoje. Qual última vez você fez a prova? Tem 1 ano. Então, em 1 ano você não fez outra prova? Eu já falo assim. Já dá chicotada, né, cara? Então, assim, é meio que a gente tem que pensar, né? E conversar com as empresas, bater o papo com as empresas sobre a LMIA, sobre obviamente. Eles não sabem, entendeu? E às vezes provincial, que é mais fácil. Né? Então, assim, eu sinceramente acredito, eu espero que as províncias façam algum tipo de contrapartida para isso, porque, tecnicamente, com 463 pontos na área de saúde, caiu, muita gente vai ser convidada, 1.500 pessoas. Então, quer dizer, as províncias vão ter que ficar baixar mais ainda os convites deles. Para chegar. E deixa eu fazer uma pergunta, aqueles famosos 27 mil lá, você acha que não vai acontecer nunca mais? Ou pode ser que aconteça? 27 mil dos 75 pontos? 13 de fevereiro, né? Nunca vou esquecer, 6 da manhã. Eu lembro que eu estava dormindo, eu comecei, uma colega de profissão mandou mensagem, acorda, e mensagem. E essa pessoa madruga, ela não dorme. Então, era 6 horas da manhã, para ela já era meio-dia. E ela mandou, acorda, menina, acorda. E aí ela começou a tocar quando era 6 horas da manhã. Aí minha esposa, o que aconteceu? Eu falei, pode dormir aí, que nada não. E aí era um sorteio que tinha acontecido. E a gente achava que era um glitch, não era um glitch. E assim, eu não acredito, eu acho que a imigração, e muita gente vai ficar com raiva do que eu vou falar agora, tá? E eu quero que, sério mesmo, não fica com raiva do que eu vou falar, mas a imigração está fazendo agora uma coisa que é mais estável. Eles têm que melhorar os programas que já existem. Não adianta você ficar criando um programa que tapa buraco, tapa band-aid. Vamos fazer um programa novo aqui, Aí tem um monte de programa que os próprios oficiais, às vezes, não nem entendem sobre o programa, porque ficam elaborando, não usam o sistema que está colocado. Facilita, entendeu? Quando o Express Entry saiu, era para ser o grande programa, o principal caminho. Meritocracia, tudo bonitinho. E ficaram mexendo com o programa, parando o programa aqui, parando ali. Agora começou com esse Targeted Draws. Legal, uma boa iniciativa. Mas não pode prejudicar as pessoas que não estão na lista, entendeu? Então, assim, tem que, obviamente, usar o que já está colocado. Quer fazer o convite de novo, 27 mil? Faz, dentro do que tem. Todo mundo me pergunta, quase todo atendimento, as pessoas perguntam, e o TRTPR? É engraçado. Esse é outro, os clientes ficam jogando pra gente piadinha, tem que ser muito esperto. Não, porque eu ouvi falar, falei, fulano de tal falou, eu não sei o que o fulano de tal falou, eu não tô sabendo, né? E, gente, o TRTPR foi muito bom, legalizou muita gente, mas foi um programa muito mal organizado.
O site cheio de glitch, cheio de questão. Fizeram correr em cima da hora só correndo em cima da hora para poder legalizar em massa. Não, eu prefiro que eles usem o Expressent para convidar uma coisa que já está colocada do que ficar criando um programa que demora 2, 3 anos para finalizar os processos. Então, assim, pode ter um convite de novo? Pode. Por isso que eu falo, não tem justificativa de você... Fala até mais perto. Não tem perfil no Expressent no Canadá. Isso a gente puxa o olho, todo mundo, a gente fala, cara, se você está no Canadá com qualquer intenção, mais de 6 meses, com visto que não seja de turista, né? Cara, tem que abrir. Tem que ter abrir. perfil. Até o turista, você pode entrar como férias Esse worker. turista que você pode mudar para um college depois, né? Você pode entrar como férias worker. Você pode estar aqui como visitante e ser convidado. Você tá aqui, vamos lá, mudar a frase. E tem intenção de morar, mesmo que você esteja longe, tem que estar com o perfil aberto. Faz a prova de inglês. Gente, francês, né? Além das áreas de STEM, área de ciência, área de tecnologia, área de transportation, área de agricultura, área de trades, área de saúde, existe a parte que eles vão convidar para quem tem francês 7. Então, nós vamos ter um draw específico para quem fala francês. Ah, agora você me lembrou uma coisa. Vamos lá. Abre o perfil, mas para abrir o perfil, não tem que ter um CLB 6 de inglês ou de francês? Para abrir o perfil no Expressent? Não, depende do programa. Ok? Se você vai aplicar pelo Canadian Experience Class, depende do seu NOC da qual você adquiriu experiência no Canadá. Então, se o seu NOC foi 01, você precisa de CLB 7. A área de tecnologia, por exemplo, é CLB 7. Se você trabalhou no Canadá e o seu NOC Tier é 2 ou 3, o mínimo é 5. Por isso as pessoas de construção são convidadas por voluntário com nível 5. Porque eles qualificam pelo Canadian Experience Class, entram na piscina e é convidado. E não tem programa mais fácil hoje do que o programa de Scale Trade de Ontário. Porque 250 pontos que estavam convidando. Né? Nossa. Então, assim, um ano de construção, 250 pontos, tem que falar da Bookers on the Table, CLB 5, convite. E ganha 600 pontos. E para o Federal Skilled Worker, você tem que ter o CLB 7 no mínimo para qualificar, além da comprovação financeira, e atingir 67 pontos da escala do próprio programa. Porque o Federal Skilled Worker tem o Selection Factors, que era o programa antigo, que eles meio que gruparam, né? Então, assim, tem que ser no mínimo 7. Você sabia que quase pegaram a gente numa dessa, porque a gente fala tanto de pontuação, que a gente fala, a gente não é especialista em imigração. Só que a gente esqueceu completamente dessa pré-qualificação, né? Que são os 67 pontos. Federal Skilled Worker, né? Então, assim, as pessoas às vezes falam... É até engraçado. Eu tive um cliente uma vez que falou assim, olha, eu vou aplicar, ele era mais velho e tudo, pro Federal Skilled Worker. Já fui no site, já leitura, qualifico. Eu tenho 67 pontos. Só que quando entrou no Expressent de 300 pontos, não adiantou nada. E as pessoas elas confundem. Elas confundem. O Federal Skilled Worker é um programa próprio que já existia, o programa mais velho de imigração para o Canadá, 1967. E aí, Canadian Experience Class e Federal Skilled Trades. Eles juntaram tudo no Expressent. Mas cada um tem sua própria regra de qualificação. Então você tem que ter para o Federal Skilled Worker CLB 7 no mínimo, ou inglês ou francês. Eu achei que eu jurava que era 6. Não, nunca foi 6. Nunca foi 6, não, 7. 7 ou 5 no Canadian Experience Class, 5 ou 7. No Federal Skilled Worker, só 7. Agora lembra uma coisa, você pode ter CLB 7 no francês, CLB 4 no inglês ou 0 no inglês, criar um perfil no Expressent e ser convidado agora a partir do Draw Estratégico de French. Então, assim... Lembra que nós falamos do CLB 5 para a Mobility? Eu acho que você está confundindo aqui. Se você tirar o 6 no IELTS, ele é o CLB 7. Isso. 6.0. O Maurício dando aula. Isso. É verdade. No IELTS General 6.0 é CLB 7. Verdade. E no CELPIP... É o CELPIP que é o que fala. 7. Tá. É isso aí. Isso. O Maurício dando aula aí. Lembrei agora, porque eu tava tentando lembrar quando de onde que ele tirou 6? Eu tava pensando assim, eu tava olhando, eu falei, cara, eu tava pensando nas conversas que a gente tem. Porque, queira ou não, é engraçado. Porque como a gente já tá aqui já tem um tempo, cara, minha aplicação, a gente não lembra, cara, algumas coisas. Eu falei, quanto que eu tinha lá? Eu vou lembrar da nota que eu botei lá no IELTS. Não. Eu fiz 3 anos, eu fiz o acadêmico ainda pra fazer meu mestrado. Então, mistura na cabeça. CLB 7 é o mínimo. E aí, se você tiver CLB 7 em francês, NCLC, né, que não é CLB, você vai conseguir ali ser convidado estrategicamente. Vai ser interessante ver qual que vai ser essa pontuação. Porque o que vai dar de pessoas estudando francês também. Com certeza. Não, ainda mais pra gente. Aí eu falo, gente, quem tá... Meu Deus. É muito mais tranquilo. Muito mais você chegar no CLB 7 no francês do 0. O cara tem 0 francês, 0 inglês. É muito mais fácil você chegar no francês do que no inglês. Será? Pelo que a gente tem observado, porque é mais parecido, Terry. Eu tenho que aprender francês. Não, porque assim, o inglês é quase só a língua número 1, né? Assim, porque você nasceu aqui, né? Então, pra você. Eu falo que eu sou canadense de meia tigela, né? Porque eu não falo francês. Né? Então... Não, mas a maioria não fala, né? Claro. Eu conheço os canadenses daqui de Ontário que você conhece, vão fazer isso.
Os imigrantes falam mais francês do que verdade. Não, mas eu vou entrar nessa com você de aprender francês. Eu vou fazer um curso, alguma coisa, precisamos. Vou pegar o Duolingo, pelo menos, pra começar. Né? Tem uns cursos aí que a gente faz, aí tem uns tipos, né, extensos que você faz aí com 1 ano, eles falam com já 1 ano. tira o cérebro B5 ali. Aí já posso pedir um work permit aí, pegar um job, você me dá job offer, eu venho com work permit aí. $230, não tem que fazer alemão, não tem que fazer nada, fazer propaganda, aquela coisa chata. Maravilha. Nossa, isso é mão na roda. Gente, tá muito fácil isso. Não, a gente, pro pessoal nossas turmas, né, a gente tem que... Não, e assim, é mais fácil, desculpa, Maurício, pra falar. Não, e acho que agora, mais do que nunca, assim, a gente costumava falar, você tem que ter o plano A, B, C, sim. Né? Não, agora você tem que ter até o Z, W, A, B, né? Tá aumentando muito o leque, então todo mundo tem que outra tá muito coisa, ligado. Né, a gente sempre fala que o college é a ferramenta, não é o caminho de legalização, mas, ora, se eu vou fazer uma estratégia para entrar no college, para ter o CLB, sei lá, 7 para entrar no college, eu consigo estudar francês, talvez, do Brasil, conseguir um 5 e ir direto para um work permit. Sim, você precisa de uma empresa que quer te dar uma job offer. Mas, ora, pega o seu visto de visitante, o ETA, vem para cá, bate nas portas, não tem mínimo de qualificação, a empresa não tem que ter limite de faturamento, nada. A empresa tendo um job offer, você pode aplicar até fevereiro de 2025, você pode trocar dentro do Canadá o visto, é muito fácil, e pegar o work permit. Então, assim, gente, é muito bom essa novidade. De um 5 para 7 é muita diferença. Nossa, tô impressionado. Show de bola. Não, muito legal. Terry, sim, nem tenho palavras para agradecer. Acho que a quantidade de informação, esse podcast aí, tudo bem, já teve podcast maravilhoso com o Terry, mas esse agora é matador. Eu acho que a questão é novidade. Eu acho que o que eu achei, ainda está muito cedo para fazer uma análise concreta, mas eu sinceramente acho que vão ficar de olho no X% nos próximos meses, vão ver o que vai ser a tendência. Né? E eu acho que vai beneficiar muita gente para quem está na lista. Quem não está na lista, a gente vai ter que ver quantos sorteios vão ter sendo feitos, quanto número de convites. Eu nunca tive tanto Alemanha pedido agora, aprovado. As pessoas estão pedindo Alemanha, inclusive eu estou fazendo inclusive para a pessoa da minha equipe. Legal. Então, assim, também para dar aqueles 50 pontos a mais. Eu sempre, né, umas coisas que eu acho que tem que aumentar é o LMA, 50 pontos é muito pouco. Né? Ou experiência canadense. Sim, é absurdo. E só dá 200 por NOC 0, né? E 0-0, na verdade. Então, assim, no final do dia, eu acho que é uma coisa que pode melhorar, mas tem a questão, obviamente, aí do Francophone, tem a questão dos Targeted Draws que a gente tanto queria, né? Vamos ver como vai ser a tendência. 463 na área de reto dia 6 de julho não foi uma pontuação muito alta, né? E 1.500 convites, então é bom. E por outro lado, vamos ver. Eu quero ver como vai ser a área de transportation, eu quero ver como vai ser o francês, como vai ser, obviamente, a área de trades, carpinteiro. Carpinteiro não tem CLB 9, né? A maioria não, pelo menos. Né? Geralmente são pessoas que não focaram em estudar inglês. Então, como é que é isso? O Alemanha tinha que ser pelo menos 100, né? Assim, pelo menos, né? Muito pouco. Mas eles queriam acabar com aquela máfia de Alemanha que era antes, né? Porque era 600 pontos, come on. Era bem mais difícil ser aprovado, mas era 600 pontos. Então, praticamente substituía uma provincial. Né? Esse provincial 600 pontos também é absurdo, né? Assim, o cara pegou o provincial, acabou. Ele conseguiu, Não acho errado. Não tô falando absurdo no sentido de ser muitos pontos. Mas o que eu acho que as províncias têm que fazer, que não tem feito muito, e eu acho que acontecia mais isso antigamente, as províncias têm que readaptar os programas, entendeu? Eles estão brigando com o governo federal para ter mais vagas, Ontário com 19 mil agora e tudo, mas não estão mudando os programas, estão ficando aquele programa praticamente a mesma coisa, então está na hora de meio que adaptar os programas também, entendeu? E é uma coisa que eu estou esperando ver, porque agora eu vou te falar, se um cliente chegar para mim e falar, eu estou numa área de demanda aqui da lista, e eu tenho um inglês, eu estou com a pontuação alta, boa, e eu recebi um convite de Ontário, eu não sei. Se vai por Ontário... Ou quem for, Alberta, BC, whatever que seja. Então a pergunta eu acho difícil, talvez você não consiga responder, mas vamos lá. Essa pessoa que recebeu um job offer lá, não precisa agora, porque o Alemanha te deixa preso na empresa por 2 anos, né? Você tem que ficar lá. 2 a 3, se for high wage. 2 a 3. Esse agora, não. Né? Esse agora não. Esse você falou do job offer, se você recebeu o job offer 250 do Francophone. Não, você é um close work permit. Ah, tá. É um close work permit com employer. Entendi. O que a gente... o gancho que você falou agora, que é importante falar, é o quê? A gente está vendo uma tendência até meio chata.
de muita gente reclamando de abuso com o LMAE. Que sempre existiu, mas agora está ficando pior. As pessoas têm que entender que existe um visto de vulnerável. Se você pegou uma job offer, não recebeu, estão te abusando verbalmente, não te dando hora de trabalho, fazendo pressão psicológica, você tem o direito de comunicar com a imigração e pedir um work permit aberto para você, né? Óbvio que você tem que fazer declaração e tudo. E aí pode passar por uma entrevista, mas é 1 ano de work permit aberto, né? E obviamente você pode achar uma outra empresa para conseguir te dar a job offer. Então a gente faz isso, acontece, né? Às vezes é uma coisa que poucas pessoas têm conhecimento. Inclusive no nosso site a gente tem uma matéria falando sobre isso, que existe esse visto de vulnerável e é importante as pessoas saberem disso também. Bem legal. Porque o LMAE é um negócio que é legal, né, para a empresa, mas assim, uma vez você entrou, eu sei porque eu já fiquei numa situação de LMAE, você tá preso ali, não tem o que fazer. Né? E uma coisa que é importante deixar claro, aproveitando o gancho, é que se eu tenho um LMAE, eu fui work permit LMAE, né, fechado, e eu ser demitido, eu não vou perder meu status. E muitas empresas usam isso para já tive casos que eu já vi que a empresa falou com a pessoa, eu vou pagar a sua passagem para você ir embora, e a pessoa meio que desesperava para ir embora. Não. Eu achei que era também. Não, eu achei que fosse. Olha. Não, o seu status é mantido. Você está legal no Canadá. Você não pode trabalhar para mais ninguém. Mas você tá legal. Então, assim, você tá aqui com o Work Permit LMAE, você foi demitido, pediu demissão, aconteceu alguma coisa, você tem oportunidade de achar uma outra empresa para te dar um novo LMAE. Então, você não fica ilegal. Tudo bem, entendi. Mas você não fica ilegal, mas é trabalhoso para você se realocar, né? Porque tem que achar Sim, empresa, mas as pessoas... Tem gente que fala que tem que ir embora de 90 dias, 20 dias, não existe isso. Tá. Né? Aí a pessoa fica... Então, assim, você tem a oportunidade de chamar outra empresa e fazer um processo novo. Ou colocar o cônjuge para estudar, alguma coisa assim. Tem como se virar. Entendi. Legal você não fica. Né? Entendi. Eu acho que era mais no sentido que eu pensava assim, não é tão fácil, né? Porque você vai ter que conseguir... Já é difícil conseguir um LMAE. Conseguir outro LMAE. Sim. Mas aí também tem que ver, igual eu falei, o contexto do qual você saiu da empresa. Claro. Né? Claro. Tipo, eu tive um caso uma vez de uma pessoa que a empresa mandou ele para, acho que 4 horas de distância, chegou lá, a empresa virou para ele e falou, nós não temos nada para você ir não, volta. Fazendo hora com a cara do cara, e o cara não perdeu o dia, perdeu gasolina e tudo, 8 horas para ir voltar sem emprego. E fazia isso várias vezes com ele. Então... Aí é demais, né? É abuso. Então tem que pedir o vários Tá certo. Não, isso é uma coisa que o governo fala pouco, é uma coisa relativamente nova, tem alguns anos só. Mas é uma coisa que as pessoas não têm conhecimento, as pessoas têm que, obviamente, aprender sobre isso. E demora para sair esse visto? Não, geralmente é rápido. Eu tive um caso com 2 dias, eles fizeram entrevista no telefone. Super rápido, então. Eu tive alguns casos com 2 dias, fizeram entrevista no telefone e já aprovaram. Tive alguns casos. Isso é bom, é uma saída boa, né? Sim, para a sua vida também, né? Por isso que a ideia é deles, né? Legal. Então, show de bola. Quero agradecer de novo aí, Terry. Show de muita novidade, muita coisa boa, né? Vai ter vários cortes aí. Quanto é estilo corte. E vamos estar voltando para ter novidades. Sim, eu acho que os próximos meses vão ter muitas novidades aí. Eu queria falar que a porta tá aberta para você, a hora que você quiser, só fala com a gente aí. É muito legal esse bate-papo, né, pra gente, assim, é sensacional. Pra gente se informar também. Sempre aprendendo, né? Embora a gente já é imigrado, né, Maurício? Mas é interessante a gente saber, porque até enriquece, né, as conversas que a gente vai ter com os nossos convidados, assim, é muito bom. Obrigado pelo convite, eu sou de casa. Você é de casa já. E a gente vai fazendo outros. Eu acho que os próximos 3 meses vai ser bem movimentado. Né, e o ministro tá, e o governo tá. Tem que mostrar serviço, né? A gente tem sempre aquelas chances de uma eleição, então nós temos que mostrar serviço. E, obviamente, aí em setembro o parlamento volta e pode ser que também saia alguma novidade. Mas a grande novidade é a questão da área de tecnologia, os convites estratégicos, né, Targeted, Francophone Program, né, o visto de visitante para quem aplicou antes de janeiro, que vai provar rodo. Então, isso tudo é coisa boa, né? Legal, interessante. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a vocês aí por estar aqui de novo com a gente. E é isso, semana que vem estamos de volta. Abração, boa noite. Boa noite. Boa noite.